Ansiedade ela pode ser uma coisa agradável, né? Pode ser uma coisa boa, não pode? Tipo assim, eu estou ansioso para chegar a semana que vem, porque vai acontecer isso na minha vida e tal. Então, a ansiedade pode ser uma coisa boa, ela não é necessariamente algo ruim, né? No sentido prazeroso, então, o que é ansiedade no sentido ruim, desagradável? É uma inquietude, uma falta de paz, um buraco no peito, uma sensação de vazio, falta alguma coisa que você não sabe o que é, falta serenidade. Você senta aqui, não está bem, vai ali, não está bem, liga a televisão, não tem paciência, não sei o que está acontecendo. Alguns pacientes falam assim, estou com uma gastura. Alguns pacientes falam assim, parece que tem uma bola que sobe e desce aqui. Aí vai no gastrologista, faz endoscopia digestiva, não tem nada, você está bem, não tem problema, né? Físico que explique isso. A ansiedade excessiva, às vezes aparece com um aperto no peito, né? Então, a ansiedade desagradável é isso, é uma sensação de que está faltando um negócio, tem um vazio, uma inquietude, uma falta de paz, né? Alguns chamam de nervoso, mas nervoso pode ser irritabilidade, o que é diferente de ansiedade. Então, a pessoa pode ser ansiosa e nervosa, mas ela pode ser nervosa e não ser ansiosa. Ela pode ser nervosa e irritada, impaciente. É diferente. Então, ansiedade ou angústia. Uma filigrana aí, a gente usa como sinônimo. Às vezes, alguns autores falam assim, ansiedade é mais aqui e angústia é mais aqui, né? Por quê? Porque às vezes a ansiedade está muito assim com uma sensação de um aperto no peito, tá doendo, será que eu vou ter um infarto e tal, né? Então, mas é a mesma coisa, a ansiedade é a mesma coisa que a angústia. Eu prefiro a palavra angústia, que é uma palavra mais filosófica, né? E não porque é filosófica, mas porque a angústia, para mim, ela é mais abrangente. Alguns autores falam que a angústia é a mãe das psicopatologias. O que é isso? A angústia é o problema central, básico de toda a humanidade. Da angústia, então, vai sair crise de pânico, anorexia nervosa, dependência química, até depressão em alguns casos. Mas a angústia é a mãe, né, da origem dos sofrimentos mentais humanos. Então, todos possuem ansiedade não excessiva, né? Igual temperatura, todo mundo tem temperatura. Qual é a temperatura normal do corpo humano? 36,5, né, graus centígrados ou graus Celsius. Essa é a temperatura normal do nosso corpo. Então, todo mundo tem temperatura normal. Então, todo mundo tem uma ansiedade normal. A ansiedade normal, ela até nos ajuda a gente a produzir. Muitos artistas de várias áreas das artes conseguem fazer coisas bonitas, tapeçaria, crochê, bordado, pintura, artes plásticas, música, porque a ansiedade empurra para uma coisa construtiva. Mas a ansiedade pode empurrar você para uma coisa destrutiva também. Cheirar cocaína, enfiar a cara na cachaça, ficar controlando os outros, ficar mentindo, corrupção em Brasília, enfim, um monte. Então, a ansiedade exagerada, aí quando ela fica exagerada, por exemplo, quando você tem, nós temos uma temperatura normal, 36,5, né? Ausência de febre. Mas quando a temperatura aumenta no nosso corpo, então a gente chama isso de febre. Por que a temperatura do corpo aumenta e dá uma febre? Porque provavelmente essa pessoa está com uma infecção ou uma inflamação. E você sabia que o corpo aumenta a temperatura porque tem certas bactérias e vírus que são destruídos com a temperatura alta. Então, mas a temperatura alta do corpo, a febre, é um sinal de que o corpo está lutando contra alguma coisa que invadiu ele, bactéria ou vírus. A ansiedade alta é sinal que alguma coisa invadiu a sua cabeça. Não que invadiu de fora para dentro, mas de dentro para dentro mesmo, a gente vai falar sobre isso. Você tem uma luta, você tem um conflito. Você tem, entre aspas, um vírus ou bactéria psicológico que está perturbando você. Pode ser um conflito conjugal, problema com o filho, problema no trabalho, problema seu com seus pais do passado, problema da infância mal resolvido, problema da adolescência, enfim, alguma coisa está mal resolvida, então você fica com uma ansiedade alta, exagerada, que se manifesta de forma diferente. Você vai no CID,
Código Internacional das Doenças, ou nos Estados Unidos usa o DSM, agora a versão 5, o Brasil vai entrar a 11, CID-11. Então você vai encontrar diagnóstico, ansiedade generalizada, você vai ter a fobia, que é o medo excessivo, transtorno obsessivo compulsivo, a crise de pânico, estresse pós-traumático, muito comum no transtorno de estresse pós-pandemia. Então, essas são doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que atingem o nosso corpo, mas que têm uma origem importante em estresse mental. Doença autoimune, por exemplo. O que é doença autoimune? Interessante, a doença autoimune, né, é uma doença que o corpo não está reconhecendo ele mesmo. O corpo ataca ele mesmo. Vitiligo e esqueci o nome, enfim, várias doenças autoimunes. Esclerose múltipla, várias doenças. Psoríase, enfim. Interessante isso, né? Por que o corpo não está reconhecendo ele mesmo? O que tem aqui dentro que um está combatendo com o outro? Então, você vê que a pessoa que tem uma ansiedade excessiva, nem todo mundo vai manifestar essa ansiedade excessiva por uma ansiedade mesmo. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, vou morrer. Ai, tal. Né, que é mais ligado a uma ansiedade generalizada. Pode ser uma fobia. Algumas pessoas, a ansiedade excessiva vai passar para a fobia. O que é a fobia? Não sobe elevador, não passa em túnel, não anda de avião, tem medo de coisas que não precisa ter medo, mas tem um medo danado. Pode ser um bichinho inofensivo. Já atendi gente que tinha medo de passarinho. É um pavor ver um passarinho. É uma coisa simbólica, é um medo simbólico. A verdade desse medo está lá dentro. Então, a gente vai ver um pouquinho mais de perto hoje a crise de pânico. É uma das maneiras da pessoa ter a ansiedade excessiva. Então, todo sintoma ele tem um propósito. Todo sintoma ele tem um motivo. Não aparece nada no nosso corpo sem motivo, sem uma razão de ser. A febre é essa luta para vencer a bactéria. Você comeu um pão integral, você não percebeu que tinha um pouquinho de mofo ali, aí dá uma diarreia. A diarreia tem um propósito. Nesse caso, qual é o propósito da diarreia? É botar para fora o que está te contaminando. Então, todo sintoma ele tem. Você está com muito frio, você começa a tremer. Por que a gente treme no frio? Porque quando o corpo, a temperatura vai abaixar, o corpo entra para poder proteger a temperatura normal do corpo, então faz as fibras dos músculos tremerem, porque a fibra do músculo tremendo vai aquecer o corpo. Então, todo sintoma tem uma causa, tem uma história. O problema é que a medicina convencional, ela passa meio que por cima, às vezes, de avaliar muito bem a causa e quer já tratar o sintoma e não mexer muito na causa. Isso existe no mundo psiquiátrico também. A pessoa chega no consultório, está com uma ansiedade, e aí o médico tem que atender 50 pessoas no SUS, ali na UBS, ou no CAPS, não tem tempo, então não tem que escutar a história da pessoa, e aí tá bom, toma aqui o Alprazolam, 0,5, daqui a um mês você volta e qualquer coisa me liga. Essa frase é típica de médico, né? Qualquer coisa me liga, né? Toda profissão tem suas frases típicas, viu, gente? Toda essa profissão. Psicólogo vamos ver o que está atrás das coisas. Policial o elemento, entrou na viatura. Jogar futebol o inimigo é poderoso, mas vamos obter um resultado positivo, né? Tem as frases típicas de cada profissão. Então, o ansioso fóbico é uma pessoa que tem preocupações exageradas quanto ao perigo da sobrevivência física. Uma pessoa que é ansiosa fóbica. Ai, meu Deus, o pneu do carro vai furar. Ai, o motorista vai dormir e vai capotar o ônibus. Ai, o avião vai cair. Ai, não, o elevador vai despencar. Ai, tem medo de ter bala perdida. Então, é uma pessoa que tem muito medo, exageradamente, de coisas que pode atingir fisicamente ela. Esse é um tipo de ansiedade. Já o ansioso, evitativo, inibido, tímido, o medo dele é de situações que ameaçam a segurança dele, do self, do eu. Não, eu não vou conseguir falar. Aí tem uma entrevista para um emprego amanhã, você precisa trabalhar. Não, mas eu não vou conseguir falar. Ai, eu vou ficar vermelha. Ai, eu vou suar demais. Ai, eu vou gaguejar e tal. Ai, eu não... A insegurança pessoal é uma outra forma da ansiedade aparecer. Vem aqui na frente e fala, não vou nem que a vaca tussa, como diz o outro. Não vou.
tem medo, o que vão achar de mim e tal. Então, esse é outro tipo da ansiedade aparecer. E o ansioso generalizado, o que é esse? Né? Esse indivíduo é que ele tem medo incontrolável sobre questões do mundo, uma incapacidade de relaxar, um medo de familiares sofrerem algo. Então, o tempo todo, em tudo. O filho vai sair sábado à noite para ele ir na pizzaria e a mãe e o pai ficam em casa e daqui a 5 minutos, filho, está tudo bem? Não, está tudo bem, fica tranquila, mãe, estou com meus amigos aqui. Daqui a 15 minutos, filho, já chegou na pizzaria? Eu já cheguei, mãe, calma, tá, quem é que leva a pizza? Tá bom, daqui a meia hora, filho, e aí, já está voltando? Tá. Toda hora essa ansiedade, não consegue segurar essa ansiedade, né? Medo das coisas acontecerem. Então, uma maneira de estudar sobre a ansiedade humana é a ansiedade de estado, a ansiedade de traço. O que é isso? A ansiedade de estado, a pessoa tem uma ansiedade normal dela, aí alguma circunstância da vida aumenta essa ansiedade, por exemplo, vai fazer uma prova do Detran para tentar a carteira de motorista, ou vai ter uma entrevista para um novo emprego, ou vai fazer uma prova do Enem, do vestibular, né? Ou, enfim, vai apresentar uma palestra que está meio inseguro, no começo fica meio ansioso, ansiosa, então a pessoa fica com uma ansiedade alta durante um tempinho, depois que passou aquela situação, né? Já fez a prova do Detran, já fez a prova do Enem, do vestibular, já teve entrevista, e depois a ansiedade volta ao normal. Essa ansiedade estado, é temporária, passageira. Agora, a ansiedade traço, o nome já está dizendo, é uma pessoa que já tem uma ansiedade desde sempre, já era uma criança meio ansiosa, mais ansiosa do que seu irmãozinho, que aí entra uma questão genética e epigenética. Então, essa é a diferença. Então, você veja bem, uma pessoa que chega na vida adulta, entra no casamento, fica com conflitos importantes no casamento, começa a ter crise de ansiedade. Se ela tem ansiedade traço, essa crise vai ser mais o quê? Talvez complicada, talvez mais resistente, talvez mais difícil de resolver, porque ela tem uma ansiedade traço, ela já tem um perfil de ser uma pessoa ansiosa. Então, o tratamento dessa pessoa vai ser de um jeito, e o tratamento de outra pessoa que tem problemas na vida adulta e que gera uma ansiedade, mas que não tem ansiedade traço, vai ser com outro, talvez, resultado, talvez mais rápido, depende da situação, depende do o quanto a pessoa vai investir no seu tratamento ou não. Bom, então, o Código das Doenças fala de vários tipos da ansiedade aparecer, né? Como pânico, a generalizada, a histeria, a fobia. Roberto Carlos, se você entrar no site oficial desse cantor romântico Roberto Carlos, ele se trata há vários anos de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aquelas manias que ele tem de entra por uma porta, não sai pela outra, tem que usar uma cor, não pode usar outra cor. Né? O Michael Jackson também tinha isso. Tem um jogador de futebol, Becker, coisa assim, um cara famoso aí da Europa, a chuteira dele na casa tem que ser tudo par. Não pode ter, vai tomar um suco assistindo um filme na sala de estar, não pode ter um copo ou 3 copos, tem que ter 2 ou 4 ou 6 ou 8. Tem que ter 2 pares de chuteira ou 4 pares ou 6 ou 8, é tudo assim. Aquele cara fez o filme de Harry Potter, aquele ator, também tem sofrimento. Então, Luciana Vendramini, uma atriz também, tem toque, e, enfim, então são pessoas que sofrem desse problema, que aprendem a administrar. Você vai no site Roberto Carlos, lá no final ele colocou lá informações sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo, que é uma coisa difícil de ser tratada, muito difícil de ser tratada. Eu nunca vi uma cura disso, eu vi controle, administrar, né? São as manias que a pessoa tem. Bom, não sentir ansiedade exagerada pode indicar fortaleza do ego, um bom manejo das emoções, uma boa resiliência. Não sentir ansiedade exagerada, é verdade. Tem pessoas que você tem pergunta, você tem ansiedade? O que é isso? Nem sei o que é isso. Mas o cara tem uma ansiedade, só que ele não sabe que ele tem. Que às vezes a ansiedade é canalizada por excesso de trabalho, por exemplo. Que a sociedade aplaude, ninguém vai criticar alguém que trabalha muito, vai? Não vai. Mas o cara pode trabalhar muito porque é uma forma dele fugir, de lidar com ele mesmo. Mas alguém com estrutura de ego emocional empobrecida ou alienado com falta de autoobservação também não reclama de angústia. Né? Pessoas que não se observam, não pensam, por que eu sinto isso que eu sinto? Não tem essa reflexão. As pessoas que não fazem essa reflexão, elas podem ter uma angústia, mas que porque não fazem a reflexão, não param para pensar, elas
negam que tem angústia. Também não sente angústia quem sofre de diminuição do sentido moral, que são os corruptos, né? Alguns parecem ter transtorno de personalidade por falta de remorso, falta culpa, arrependimento. Então, esses indivíduos, esses corruptos, têm um distúrbio de caráter. Por isso que a solução do Brasil, de qualquer país do mundo, não é um novo partido político, A, B, C ou D, direita ou esquerda, é a mudança do caráter. Se não teve mudança de caráter, lamento, não vai adiantar, porque a ideologia do mau caráter está funcionando e aí entra a sociedade secreta e faz a festa contra o povo. Outros não sofrem angústia consciente por converterem a angústia em sofrimento orgânico, que é a psicossomática. Ontem eu falei sobre isso. Todo sentimento que você tem, quais são os sentimentos mais normais que os seres humanos sentem? Quais sentimentos? Tristeza, angústia, medo, insegurança, culpa, vergonha, nojo, não são sentimentos. Ou agradáveis, né? Afeto, carinho, amor, alegria, esperança, são sentimentos. Para todo sentimento, o nosso corpo participa. Quando você, por exemplo, cultiva a gratidão, você tem liberação de dopamina, de endorfina, de ocitocina, que são hormônios cerebrais que te dão uma sensação de bem-estar. Mas quando você tem muita raiva, ódio, você tem liberação do chamado hormônio de estresse, né? Adrenalina, cortisona, que aí dá taquicardia, dá dor, dá cansaço, dorme e não descansa, porque está com muita raiva. Então, aí você vê, todo sentimento tem uma parte do corpo que participa junto. Você está com muita raiva, as pessoas são muito explosivas, em geral morre de doença o quê? Cardiovascular, infarta ou tem AVC. E as pessoas são muito de engolir sapo, engolir sentimentos, geralmente vai ter doença o quê? Degenerativa, diabetes, câncer, etc. É diferente, né, o tipo de sofrimento que vai ter. Por isso que o professor Adib Jatene, lembra do professor Adib Jatene, neurocirurgião cardíaco? Foi ministro da Saúde anos atrás, aí ele falou assim, o que mata o paciente coronariano não é trabalhar muito, é a raiva. Essa é uma frase dele. Não tem os caras que estão no campo de futebol aí torcendo pelo Chapecoense, sei lá qual, não sei qual é o time famoso aqui de Cascavel, mas é o Corinthians, o Flamengo, o Botafogo, enfim, e o cara infarta no campo, porque está com muita raiva, porque o time perdeu. Então, claro, já tinha um probleminha ali na coronária, mas é a emoção que pode bater o martelo e pá, o cara bate a bota. A ausência da percepção de angústia é o mesmo que a ausência de sintomas? Se você não percebe que tem ansiedade, você não vai ter sintomas? Não, porque você pode ter o sintoma de ansiedade e você não percebe que tem ansiedade, especialmente se ele está somatizado. O que é estar somatizado? Você está mais no corpo. Se você tem realmente um sintoma psicossomático, um sintoma que está atingindo o seu corpo, mas que tem a ver com muita descarga de estresse, você pode não perceber a ansiedade. Quem não sente angústia consciente, não tem sintoma de sofrimento emocional, não vai ter sintoma. Alguns sintomas podem não ser evidentes ao exprimir a presença de angústia ou ansiedade alta. É verdade. Aí você vai ter alguns exemplos, gaguejar, a presença de um tique, a obesidade, em alguns casos. Pode ser uma forma, né? A pessoa que tem uma compulsão para comer, então ela pode falar assim, não, eu não estou com ansiedade, mas tem uma compulsão para comer. É que a ansiedade nela canaliza para essa compulsão. Ou a pessoa tem um tique, né? Tique, mania, ou gaguejar, enfim. A presença da angústia pode ser um pouco mais evidente no caso de uma retração social. O que dizer sintomas encaixados numa cultura como a compulsão para trabalhar sem descanso? Os workaholics, né, são os viciados em trabalho, detestam fim de semana. Eles ficam angustiados querendo voltar ao trabalho. O que é isso, né? Não consegue relaxar. E tem gente que é assim tão agitada, tão workaholic, que até quando sai de férias é uma coisa agitada. É jet ski, é jump não sei o quê, é tudo muito adrenalina, o cara não consegue relaxar. Não consegue parar e sentar na varanda lá da praia lá, e deitar numa rede e olhar o mar e pensar, não, isso é coisa para gente fresca, gente que não tem nada para fazer. Eu tenho que fazer um negócio. E Jesus falou assim, venha à parte um pouquinho, vamos descansar um pouquinho, né?
Jesus tinha três momentos na vida dele quando ele viveu aqui. Tinha momentos que ele estava com todo mundo para ajudar as pessoas, atender, curar, educar. Tinha momentos que ele estava só com os 12, um grupinho pequeno. E tinha momentos que ele estava sozinho, ele e o Pai. E esses momentos que ele ficava sozinho eram momentos longos também. Se você tem dificuldade de ficar só com você mesmo, se pergunte por quê? Por que a sua companhia é ruim? Porque tem gente que não consegue passar consigo. Não, ser minha mulher não consigo. Ser meu marido não vou. Ser meu filho não sei o quê. Cara, por que você não pode ficar com você? O que tem de ruim em você que você não gosta? Não, sem ele não tem graça. Tá? É um sintoma, né? Ou também tem o oposto, né? As pessoas só querem ficar sozinhas, né? Também aí já é outro extremo, né? Aí já é também. Os extremos não. Os extremos são parecidos e são doentios, né? Gente que só consegue ficar com gente e gente que não quer ficar com gente. Os dois não são. Aí tem que trabalhar um pouquinho com a ajuda de Deus para a gente ir caminhando mais para o meio ali. Quais são as causas da angústia existencial? As causas espirituais, né, de uma ansiedade, a gente chama de angústia existencial. Na perda da ligação direta com Deus, a violação da própria consciência, olha só. Quando você fica violando a sua consciência, isso aumenta a ansiedade. O descaso na busca do crescimento espiritual, a vida materialista e consumista, natureza pecaminosa, isso tudo tem a ver com angústia profunda, existencial, além da angústia psicológica, né? Agora, as causas psicológicas da ansiedade excessiva, quais são? Os traumas da infância, é aquela ansiedade traço que eu falei, que a criança já nasce mais ansiosa que outras, perdas afetivas importantes, significativas para a criança, né, ou para o jovem, por exemplo, a morte de um dos pais quando é criança, quando é pequena, a separação dos pais, as brigas na família, isso aumenta a ansiedade nas crianças. Tensões na família pela presença de dependência química no pai ou na mãe, ou no filho, a filha, o abusos, vários abusos que a gente falou, eu falei ontem rapidamente, verbal, físico, sexual, emocional. Então são causas que podem produzir uma ansiedade excessiva nas pessoas. Então a ansiedade excessiva, ela mostra que existe uma luta interior não resolvida, talvez porque não existe consciência do conflito e porque a gente não temos sempre consciência dos nossos conflitos. Muitas vezes, eu falei ontem para vocês também, algumas pessoas brilhantes que eu atendi no consultório, gente com seu doutor, enfim, nisso ou naquilo, formado, enfim, não é uma questão de inteligência, gente mais simples, gente menos simples, gente mais letrada, gente acadêmica ou não, e chega lá e eu estou com uma angústia aqui, já tem 3 semanas, não sei o que eu estou sentindo isso, não sei de onde vem isso, e a pessoa não sabe mesmo, embora seja a pessoa de inteligência, né? Pessoa inteligente. Por que não sabe? Porque está enterrado no inconsciente, porque as causas não estão chegando na consciência da pessoa. Por que não está chegando na consciência da pessoa? Não sei, porque é difícil ela pensar. É difícil a gente pensar naquilo que quando a gente pensa dói. Vou repetir a frase. É difícil a gente pensar naquilo que quando a gente pensa dói. Então a gente não quer pensar naquilo que dói. A gente quer usar uma substância para poder não ter a dor e, portanto, não precisar pensar e só tomar o comprimido. Mas enquanto você fica tomando comprimido para não pensar naquilo que dói, você não vai ter a cura da causa. Você vai ter o controle do sintoma. Está com muita ansiedade, tendo pânico, não consegue sair sozinho na rua, toma o prazolam, toma esse citalopram, toma fluoxetina, sertralina, enfim, essa turma aí, do duloxetina e tal, diminui esse sintoma? Diminui. Mas por que você está com essa insegurança? Então tem que resolver isso, porque senão você fica dependente do remédio, se não vai na causa, se trata só o sintoma. Seria a mesma coisa que você está com um vírus que produz uma infecção grave e que te dá uma febrão e você fica tomando só antitérmico. Né? E o antibiótico para mexer na causa, matar o cara lá. Então a ansiedade exagerada, ela é resultado de conflitos emocionais. É como uma febre que você não sabe a origem. A febre indica uma infecção,
Ansiedade excessiva demonstra que deve haver um conflito não resolvido ou em processo de resolução. Pode ser também. Vamos ver agora crise de pânico e vínculo emocional. O que é crise de pânico? Crise de pânico é uma das manifestações de uma ansiedade excessiva. Vou dar uma comparação simples. Você tem uma casa, você tem a caixa d'água na laje, e você tem um cano que vem da prefeitura, que joga água dentro da caixa, não é isso? E você tem um ladrão, né? Quando algum problema dá na boia, então a água sai pelo ladrão para poder não transbordar na laje, não é isso? Mas vamos supor que entupiu o ladrão e a boia quebrou e a água está chegando da prefeitura na sua casa. Aí o que acontece? A caixa d'água enche, transborda na laje, então molha a laje, pode vazar dentro de casa. Então esse transbordamento da água na caixa d'água é o que acontece na crise de pânico. Na crise de pânico é um transbordamento de ansiedade. A ansiedade ficou tão alta naquela pessoa que aparece na forma de crise de pânico. Crise de pânico, o que acontece nessa crise? A pessoa tem sudorese, é uma crise rápida, não demora muito, 8, 10 minutos no máximo. A pessoa tem uma aflição na cabeça muito grande, taquicardia, sudorese, tremor, dificuldade para respirar, e ela tem uma sensação de que ou vai perder o juízo, vai sair da realidade, vai despersonalizar, ou, que a maioria dos casos, tem a sensação de que vai morrer, em geral de ataque do coração. Ai, meu Deus, eu vou morrer do ataque do coração. Isso passa, né? Depois resolve. Então, essa é a crise de ansiedade, é a crise de pânico, né? Que pode acontecer algumas pessoas uma vez na vida e nunca mais acontecer, pode acontecer uma a cada 3 meses, e pode acontecer 2 por dia, depende de várias situações. Então, mas vou pensar na causa disso. Mães ansiosas, com dificuldade de cuidar do bebê, com serenidade, com autocontrole, com calma. Tem algumas mães que são ansiosas, né? Que foram ansiosas quando suas crianças eram bebezinhos. Então, isso afeta a criança, essa ansiedade da mãe. Na vida adulta, esse indivíduo pode ter dificuldade de autorregular suas emoções. E eu vou explicar o que é isso. Porque o vínculo com a mãe foi cheio de ansiedade por parte da mãe. O que é autorregulação emocional? A definição é bonitinha, mas vamos tentar entender. Gerenciar emoções para inibir impulsos negativos e construir conduta adequada para situações que causam estresse, ansiedade ou exigem decisões. Ou seja, autorregulação emocional é você aprender a desenvolver um autocontrole emocional para ter calma, para lidar com dificuldades, ter mais segurança, agir o melhor possível em momentos de estresse e se relacionar de forma mais positiva e construtiva. A gente pode aprender isso, né? Aprender a, quando tiver uma situação que deixa você nervoso, nervosa, normalmente, você respira fundo e pensa, não, peraí, Deus está no controle, o que eu posso fazer para ajudar? Vou telefonar para alguém ou eu vou lá visitar. Então você começa a dialogar com você, né, para poder expandir a capacidade de você pensar e não deixar a emoção tomar conta. Isso é um aprendizado, é igual você ir na escola e aprender matemática, geografia, história, ou piano, ou inglês, né? Você tem que aprender, a gente tem que aprender. Por isso que eu parei de atender consultório para trabalhar com psicoeducação, ensinar como a gente pode fazer essas coisas, né? Então, autorregulação emocional é o conjunto de escolhas e comportamentos adquiridos quando se pratica a chamada inteligência emocional. Você falou muito de inteligência emocional anos atrás, né? Daniel Goleman. O que é inteligência emocional? É a capacidade de você entender seus sentimentos, perceber seus sentimentos, não se apavorar com seus sentimentos, não ter medo do medo, não ter medo do medo. É normal ter medo, é normal ter raiva, é normal ter ansiedade, é normal ter tristeza, isso é normal. A pessoa normal, mentalmente falando, não é aquela que nunca não tem tristeza, nunca não tem medo, nunca tem ansiedade. A pessoa normal, mentalmente falando, é quando ela tem um sentimento desse, que não é agradável realmente, não faz besteira, não perde controle, não chuta o balde, não machuca as pessoas, não vai cheirar a droga, não vai encher a cara a cachaça, não vai ficar brigando com os outros porque não sabe administrar a sua emoção. Então, a pessoa normal, ela tem sensações, às vezes, emoções, às vezes, dolorosas, né? Faz parte da nossa vida.
Agora, quando essas emoções dolorosas ficam tomando conta da nossa vida e trava a sua vida, aí deixou de ser normal. Quando é que o medo é normal, quando que não é normal? Medo é uma coisa que nos protege. A galera jovem hoje que faz racha de carro, ou pula de asa delta, não sei das quantas e tal, eles estão desafiando o medo, estão meio que tentando brincar com o medo. Mas o medo normal, ele nos protege para a gente não entrar em situações de risco, não é? Agora, quando é que o medo passa a ser anormal? Só para usar o exemplo do medo, é quando ele começa a travar você já não consegue mais ser sozinho, já não consegue mais no trabalho, porque, não consigo, vou passar mal na rua, vou desmaiar, então aí já está travando, aí já passou a ser um medo exagerado que tem que ser investigado. Então, ontem eu falei sobre isso, né, que a mente humana funciona com pensamentos, com escolhas, as rodas da frente do carro que dirigem o nosso destino, mas as rodas de trás também são importantes, são os sentimentos e são a maneira como o corpo reage. Então, por exemplo, se você tem uma ansiedade muito alta, que é um sentimento, mas olha só, é importante pensar o seguinte, a nossa mente funciona assim, a gente pensa, a gente sente e a gente toma uma decisão. Alguém te falou, tem um psiquiatra que vai fazer palestra lá na Igreja Adventista de Cascavel. Alguém te falou isso, aí você pensou, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu... Aí você sentiu, vai ser bom, vai ser ruim, foi um negócio de falar de pânico e tal, sei o que tal. Que legal. Aí você decidiu. Então, a gente pensa, a gente sente e a gente toma uma decisão. E os pensamentos podem estar errados, torcidos, machucados. Então, tem que corrigir o pensamento. Exemplo, ciúme excessivo. Ciúme excessivo, a pessoa com ciúme excessivo ela é muito controladora, muito insegura. O ciúme excessivo é o medo da perda. Mas se a pessoa tem um medo exagerado de perder alguém, é porque talvez ela esteja colocando uma dependência muito grande de afeto nessa pessoa. Ela não está se protegendo, ela está colocando a felicidade dela no outro, não em Deus e ela. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que ajuda na saúde mental é você aprender a ter pensamentos saudáveis para que os sentimentos sejam saudáveis, para que as escolhas sejam saudáveis. E a gente pode ter muito pensamento que não é saudável. Todos nós temos alguns pensamentos distorcidos, né? Você tem uma amiga que todo dia você liga para ela, ou um parente. Tem gente assim, né? Que não tem nada demais fazer isso. Mas tá, tudo bem, tá, tudo certinho. Isso é normal, pai, filho, mãe, tá, é normal, né? Quando não é assim 10 vezes por dia, né? Mas aí você todo dia liga para essa amiga, tudo bem, querido, tá bom, fiz um bolinho de coco hoje gostoso, amanhã eu levo para você e tal, tudo bem. Aí no dia seguinte você liga de novo e a amiga não te atende o telefone. Você viu que ela foi para o celular dela. Aí a tua cabeça, naquela hora que você ligou, ela não atendeu, a tua cabeça fala assim, será que ela está chateada comigo? Aí no dia seguinte você consegue falar com ela, ou mais tarde, vem cá, te liguei, como sempre te ligo, o que aconteceu, você não atendeu? Eu fui trabalhar, esqueci o celular dentro do carro. Essa foi a verdade, mas na hora que você ligou, ela não atendeu, qual foi o pensamento que veio? Será que ela está zangada comigo? Isso é uma distorção de pensamento. E se você mantiver essa distorção de pensamento, você vai ter, como diria meu netinho, tem consequência, né, vovô? Tem consequência. Ele é muito distinto, fala assim, vô, quem come carne de vaca tem consequência, né? Assim, tem sim, querido. Coisa mais linda do mundo, né? Então, os pensamentos da gente, né? Então, a ansiedade não espiritual, mas psicológica, ela pode ser bem perturbadora e se manifestar no nível físico. Como que a ansiedade pode aparecer, a ansiedade excessiva, fisicamente? Pressão alta, taquicardia, sudorese, contração do músculo, doenças autoimunes e outras. Pessoas que têm aqui, me dói aqui nas costas, o músculo está duro aqui, contraído. Isso pode ser uma tensão, pode ser uma ansiedade, né? É bom fazer massagem sim, ajuda, né? Num nível emocional, sentimento de apreensão, insegurança, o medo exagerado, já falei, timidez excessiva, impaciência. Cognitivamente falando, a preocupação excessiva, pensamentos trágicos, obsessões.
Então, agora crise de pânico. Eu falei que é um transbordamento da ansiedade excessiva. Então, na crise de pânico, a resposta emocional de ansiedade é intensa, exagerada e repentina. Geralmente a pessoa tem crise de pânico, ela tem uma tendência de pensar de forma catastrófica. A cabeça dela pensa em tragédia o tempo quase que todo. Ela já tem essa mania de pensar desse jeito, que não é uma forma saudável de pensar. Então, a crise de pânico é um ataque agudo de ansiedade alta ou excessiva. Então, ela tem tendência de interpretar reações o quê? Normais do corpo como perigosas. Atendi um advogado, um rapaz brilhante, 40 e poucos anos, tinha crise de pânico, e ele então, para chegar no fórum da cidade, ele tem uma escadaria, geralmente fórum tem uma escadaria bonita assim, né? Ele subia rápido, que tinha audiência e tal, chegava lá no patamar lá, e aí ele ia para a audiência e percebia o coração batendo mais rápido. Só que ele desconectava a taquicardia, o coração batendo mais rápido, com o fato de ter subido a escada rápido. Então, ele estava no corredor indo para a sala de audiência, ai meu Deus, o coração está batendo, ai será que eu vou infartar? Ai tá, aí vinha aquela crise de pânico. Não, mas o coração estava batendo rápido porque ele subiu a escada rápido, é só por isso. Mas as pessoas que têm tendência a crise de pânico, qualquer coisinha do corpo, ai meu Deus, meu estômago roncou, ai será que é um tumor, será que tal? Ai meu Deus, eu dei uma tosse aqui, será que é Covid grave, vou ter que internar, vou ter que entubar e tal. Então interpreta algumas coisas do corpo que são normais, tem um gás, aqui tem um gás, sei lá, comeu muita mandioca com pão, com batata doce, tem gás. Então, não é um câncer, não é diverticulite, não é uma apendicite aguda. Então, as pessoas que têm tendência a crise de pânico, elas têm tendência de interpretar sintomas normais do corpo como sendo doença. Então, olha só, o pensamento tem que ser trabalhado. Por isso que toda vez que eu atendi um paciente com crise de pânico, a primeira coisa que eu fazia na primeira consulta é: você já foi no cardiologista? Não, não fui ainda não. Porque em geral o quê? A pessoa tem tendência de achar que vai morrer do coração, que vai infartar. Por isso que o pronto-socorro vive cheio de pessoas com crise de pânico que acham que vai infartar. E chega lá, dá um diazepamzinho, um sorinho e tal, um bate-papozinho rápido, daqui a meia hora baixou a ansiedade, fez o eletro, não está normal, vai para casa, acabou. Porque era uma ansiedade, não era infarto. Então eu sempre dizia: olha, faz o seguinte, antes de você voltar na próxima consulta comigo, você vai no cardiologista, marca a consulta, faz o exame, pede ele fazer claro, o eletroencefalograma aí de praxe, né? O eletrocardiograma, desculpe, se possível faz o eletro de esteira, né? Eletro de esforço, a ergometria, talvez ultrassom, que for possível. Aí daqui X dias, semana, volta o paciente, e aí, foi no cardiologista? Foi. O que ele disse? Ele examinou, escutou meu coração, fez o eletro, está tudo normal, não tem doença cardíaca. Tá, então guarda isso na cabeça, o que o doutor cardiologista te disse, você não tem nada de coração, porque da próxima vez que você tiver um ataque de pânico, a tua cabeça vai dizer o quê? Ai meu Deus, vou infartar, e tem que ir para o socorro agora, me leva. Não, peraí, o que o doutor cardiologista falou? Aí você vai ter que trabalhar com a tua cabeça. Não, eu já fui no cardiologista, ele fez o exame, eu vi o laudo. Mas o eletrocardiograma é muito simples o exame. Então vou fazer um outro. Então vai de novo, marca a consulta, vamos fazer o ultrassom, né? Vai fazer a ergometria, tá bom, fazer. Porque de duas uma, ou vai achar realmente uma doença cardíaca para ser tratada, ou vai ver que não tem nada. E se você for no cardiologista e fizer um bom exame, uma boa ausculta, um bom exame físico, exame complementar, e está comprovado que não tem patologia cardíaca detectável por esses exames, isso vai te ajudar para você trabalhar com esse pensamento catastrófico, que fica te dizendo que você vai infartar, quando na verdade você não tem problema cardíaco. É o pensamento que constrói essa ideia. E aí você toma Rivotril, abaixa a ansiedade, abaixa. Mas resolve o pensamento catastrófico? Não, porque o pensamento não vai ser mudado com Rivotril. Vai ser mudado com Rivotril é o medo, é a ansiedade, é o sentimento, não é o pensamento. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Claro, se a pessoa está tendo crise de pânico uma atrás da outra, vamos usar uma medicação para segurar a onda, para conseguir funcionar. Não estou dizendo que não vai usar nada nunca, não é isso que eu estou dizendo.
É... Crianças, mesmo bebês, podem ser educados a desenvolver autocontrole emocional. As escolas ensinam matemática, inglês, ciência, geografia. Você conhece alguma escola que ensine como obter controle emocional? Matéria, controle emocional. A escola adventista, lá com meus netinhos estudam, em Jacareí, fizeram uma semana no passado, legal, uma semana de emoções. E cada dia é uma camisinha de uma cor. O roxo era da raiva, o vermelho era do medo. Assim, e foi legal. As professoras fizeram uma semana inteira de ensinar as crianças sobre emoções. Achei legal aquilo, né? Mas, olha só que Ellen White diz, Patriarcas e Profetas, página 562. As lições de temperança, autonegação e autocontrole devem ser ensinadas aos filhos, mesmo desde o que? Eu fui no inglês para ver o original, essa palavra não tem tradução em português, babyhood, mas seria assim, a primeira infância. Você vai ensinar a sua criança a ter autocontrole desde que são pequenininhos. Como assim, doutor César? O bebezinho tem 6 meses, tem 8 meses, você já deu de mamar, barriguinha está cheia, trocou a fraldinha, está sequinho, não está com muito calor nem com muito frio, não tem mosquito no ambiente, não tem nada incomodando essa criança, você botou no berço, você precisa refogar o feijão para preparar o almoço do irmãozinho mais velho que tem para a escola daqui a pouco, e o bebezinho chora, você não tem que apavorar, parar com tudo e pegar o bebê e botar no colo, porque está amamentado, está sequinho, né? Está onde você pode ver a criança precisa ver, né? A criança é importante, essa imagem visual, bota no bebê conforto ali, perto da cozinha, enfim, né? Então, porque se você é uma mãe muito ansiosa, e o bebezinho, qualquer chorinho, você bota no colo, você está passando o que para essa criança? Que ideia você está passando? Você está passando uma ideia para a criança de que ela não aguenta lidar com a emoção. Entendeu? Então, você tem que treinar desde pequenininha essa criança. Você vai aguentar assim, oi, queridinho, mamãe está aqui refogando, oi, beijinho, tal. Você vai conversando, não deixa chorar, porque a criança chora também, porque pirraça, né? Porque infelizmente, as crianças são maravilhosas, no sentido da pureza, mas já são contaminadas também com o egoísmo, né? Então, ensinar a criança a ter controle emocional. O papel da mãe é fundamental, porque ela passa mais tempo com o bebê, em geral, né? E o pai também deve participar dessa educação emocional do filho. Isso não é questão para a mulher resolver. Marido e pai, mãe precisam. As crianças precisam de pai e de mãe. Eu vou repetir, e pessoal de casa, as crianças precisam de educação em casa do pai e da mãe. Cada função, macho e fêmea, tem uma característica para passar para aquela criança. Eu estou estudando, ainda não tem conclusões, já tem algumas informações científicas sobre o que acontece no comportamento das crianças que são criadas por pais gays ou lésbicos. Eu estou estudando esse assunto. Dependendo do estado emocional da mãe e do pai, o bebê aprende ou não a ter autocontrole emocional. É comum pessoas com síndrome do pânico terem função de autorregulação emocional deficiente, já não aprenderam a regular muito bem essa emoção. Sentem facilmente ansiosas e vulneráveis, como eu falei, com reações do seu próprio corpo. Esses ansiosos podem ter tido mães, não é que tiveram exatamente, mas podem ter tido mães ansiosas e hiperativas. Em vez dessa mãe acalmar a criança, agitava a criança, assustando. Sei lá, a criança está brincando, leva um tropeção. Ai, meu Deus, espera aí, deixa eu ver, quebrou a perna, não quebrou a perna. Espera aí, ele só tropeçou, mamãe, espera aí. Né? A criança leva no parquinho, botou a mão no chão. Não, cuidado, tem Covid aí e tal. Então a criança dá um espirrozinho. Ai, meu Deus, é pneumonia. Então, a mãe super ansiosa. Então a criança, ela começa a ficar meio que no ambiente de uma ansiedade, né? Porque essa mãe não consegue se controlar e aí passa essa excitação emocional para essa criança. Ou pode ser o pai, né? Essa mãe, então, de alguns adultos com pânico, ficava apavorada, pensava em coisas trágicas, falava nervosamente com a criança, em vez de acalmar a criança. Em vez de acalmar a criança. Eu vejo supermercado, sei lá, em qualquer lugar, shopping, assim, algumas mães muito nervosas. Gente, a galera hoje está super impaciente. Claro, as crianças também. Claro, hoje em dia os erros dos pais é mais no sentido de deixar as crianças tomarem conta. Hoje falta o exercício equilibrado de autoridade em casa. Esse é o problema dos pais jovens, né?
meio que são servos dos seus filhos. Isso é um problema, essas crianças, porque o mundo não é assim. Então, em vez de acalmar a criança, então eu vejo às vezes qualquer lugar, ambiente assim, pessoa tão impaciente, às vezes tem pessoas com um aspecto assim de uma classe social mais alta, mas com impaciência com a criança, assim, um nervosismo, sabe? Um dia eu vi no mercado assim, cara, me deu vontade de interferir, um garotinho, 7, 8 aninhos, mãe, compra isso aqui para mim, falou com docilidade, para com isso, já foi gritando com o garoto. Cara, que isso? Se você está mal no seu casamento, o seu filho não tem nada a ver com isso. As crianças não têm culpa dos seus problemas do passado que você trouxe para dentro do casamento, ou do problema do casamento que você vai então maltratar suas crianças. Vai para terapia. Vai catar coquinho com isso. Pessoas com pânico, quer alguém perto para se sentir mais segura. Isso é uma coisa também interessante. Tenta compensar dificuldades de autorregulação e controle da ansiedade pelo vínculo com alguém. A grosso modo, generalizando, os problemas mentais humanos têm a ver com ou conflito ou problemas de vínculo. Como foi seu vínculo? Tem 3 tipos de vínculo que a gente constrói na nossa infância com nossos pais. O vínculo inseguro, o vínculo seguro e o vínculo desorganizado. Então, quem criou um vínculo seguro se sentia amado porque era amado. Tinha pais e mães razoavelmente normais, nenhum de nós somos 100% normais. Mas não era muito destrambelhada essa vida familiar. Então cresce mais protegidos. Mas quem vem de uma família que o pai separou, brigava com a mãe, o cara bebia demais, quebrava tudo em casa, ou era um irresponsável, ou era um mulherengo, ou a mulher era uma autoritária, agredia as crianças verbalmente. É que essas crianças vão crescer nesse ambiente, o que vai trazer para a vida adulta, né? Muita dor emocional. Então, essa pessoa, ela se sente segura, sem crise, estando junto de alguém confiável, com quem desenvolve uma forte conexão emocional. Ao perder essa conexão, pode ter o quê? Uma crise de pânico. A conexão com a pessoa confiável oferece proteção pelo vínculo, até que essa pessoa aprenda a ter autorregulação e autocontrole. E pode aprender? Sim, pode aprender, para não ficar dependente de remédio. Aprender a ter confiança em si mesmo, aprender a ser humilde, enfim, aceitar as limitações, aprender a se virar sozinho em algumas situações. A gente pode aprender. Então, na ansiedade excessiva, alguma coisa dispara o sintoma físico. Lembra daquela situação que eu falei do advogado? Subiu a escada rápido do fórum, o coração acelerou, porque precisava de energia para subir a escada. Aí ele percebe o coração acelerado e começa a pensar: ai meu Deus, estou com taquicardia. Ai, eu vou morrer, eu vou infartar. E aí vem adrenalina, cortisol, piora os sintomas, e aí fica esse ciclo vicioso, né? Você percebe um sintoma no corpo que não é doença, é normal, mas você interpreta como anormal, piora a ansiedade joga adrenalina no corpo, acelera o coração, dilata a pupila, para a digestão, aí você fica... Então quando é que você vai quebrar esse ciclo? É quando o primeiro pensamento vier na cabeça de: ai meu Deus, vou infartar. Peraí, por que eu vou infartar? Você tem que questionar esse pensamento. Você tem que questionar esse pensamento, tem que começar a questionar ele. Como impedir o ciclo de sofrimento? Depende de onde ele começa. Onde ele começa? É mais superficialmente? Você sente alguma coisa física que desencadeia pensamento trágico? É isso? Sentir um frio na barriga e acha que pode ser uma H. pylori, vai ter uma úlcera? Ou é uma coisa mais profunda? Você não se sente querido, amado, e isso começa a gerar uma angústia, e aí essa angústia pode, em alguns casos, se tornar uma crise de pânico. Agora, algumas crenças, vamos questionar algumas crenças sobre a ansiedade.
Você tem que questionar essas crenças. Eu não deveria me sentir ansioso. Como não? Se tem alguma coisa que te ameaça, a mente liga o alarme, pode ser um alarme falso, é verdade. Ou não. Então, pensa nisso, né? Tua cabeça pensa, mas eu não devia ter ansioso. Eu tenho uma boa casa, tenho um bom casamento, tenho um bom filho, tenho um bom trabalho. Por que eu estou ansioso assim? Não devia estar assim. Espera aí, tem alguma coisa que está mal resolvida ainda. Embora você tenha coisas boas na sua vida. Outra coisa, eu deveria ter vergonha da minha ansiedade. Não precisa ter vergonha da ansiedade. Não tem nada de imoral na ansiedade. Você teria vergonha de estar com febre? Estou com febre, estou com vergonha que eu estou com febre. Não precisa ter vergonha de ter ansiedade. Não precisa ter vergonha de procurar um profissional de saúde mental. Psiquiatra é para louco. Não, psiquiatra é para louco. Também é para louco. Psiquiatra atende pessoas com vários tipos de situações de sofrimento, né? Também atende o louco que a gente chama de psicose, né? A minha ansiedade é uma forma de insanidade. Não, não é. Ela é um mecanismo de defesa. Ela está ali para tentar mostrar para você que tem uma coisa que precisa ser resolvida na sua vida. Essa ansiedade excessiva é como, eu falei ontem para vocês, é como a luz vermelha do painel do seu carro que acende, dizendo, ei, tem um problema ali, pare para consertar. Eu vou repetir, a ansiedade excessiva é a luz vermelha que acendeu na sua vida, dizendo, tem alguma coisa que você precisa resolver na sua vida, nos seus relacionamentos com as pessoas e com você mesmo, talvez. Você é uma pessoa muito severa. Você sabe, eu fiz contato com a psiquiatra de Harvard, trocamos umas ideias sobre a angústia humana. Doutora Weiland, citei ontem, ela já morreu poucos anos atrás. E ela explicava, né, de que uma das causas psicológicas mais importantes para a pessoa ter muita ansiedade pode ser que quando a pessoa se maltrata, se trata mal, se deprecia, se desvaloriza. Ela não se protege dela mesma, dos ataques que ela faz com ela mesma. São pessoas que alguém elogia, né? Que bonita camisa. Comprei ali no brechó. Parabéns, você passou naquele concurso. Qualquer um passa. Essa pessoa sempre se depreciando. Isso não é humildade, queridos. Não é isso que a Bíblia chama de humildade. Humildade não é você se depreciar. Humildade é você não se exaltar, mas também não é se depreciar. Minha ansiedade é perigosa. Não, ela não é perigosa, ela pode ser desagradável, mas não tem perigo. Ela resulta de pensamentos ansiosos. Esses pensamentos não têm poder sobre você, a não ser que você permita. Então não é perigoso ter ansiedade. Perigoso ter outro tipo de doença. Você tem que ser tratada. Preciso me livrar logo da minha ansiedade. Não, não precisa. Você vai aprender a conviver com ela, aceitar essa ansiedade, o que não é concordar com ela, e aí você vai parar de brigar com essa ansiedade, porque você não é a sua ansiedade. Então a gente não tem, ontem eu falei também, né, a pessoa está sofrendo já durante 5, 10, 15, 20, 30 anos, e chega no consultório psicológico ou psiquiátrico e quer uma resolução rápida. Ela está sofrendo há 30 anos com aquilo, como é que vai resolver rápido? Em 1 mês, em 2 semanas, em 3 meses? Ela vai ser resolvida, essa ansiedade excessiva, quando à medida que a pessoa conseguir ir entendendo as causas e trabalhando com essas causas. Da porta do consultório para fora. Isso que é importante, que você vai fazer no dia a dia da sua vida. Então, eu devo ser racional sempre. Não, tem que ser sempre racional. Eu não posso... peraí, você não é uma máquina. A sua ansiedade pode dizer que você talvez precise ser assertivo, se tratar melhor, colocar limites, não pegar pesado consigo. Olha só, interessante, né? Algumas pessoas que têm muita ansiedade alta, excessiva, talvez precise melhorar o quê? A luz vermelha, a ansiedade, eu falei que é uma luz vermelha que acendeu na vida, para você parar e fazer o quê? Será que eu preciso ser mais assertivo, mais proativo, tomar iniciativa, em vez de ficar parado e não fazer nada por mim? Será que eu preciso me tratar melhor? Será que eu preciso aprender a colocar limites? Geralmente a gente convive com pessoas diferentes, né, na família. Algumas dessas pessoas podem ser abusivas, né? Pode ser pessoas espaçosas.
Creme a toalha, traz para mim, traz um copo d'água para mim e tal, e está lá sentado com o celular, não faz nada, não ajuda em nada em casa. Fica só pedindo para você fazer as coisas, você fica sempre fazendo. Nunca se diz, não, vai você pegar, eu estou ocupado agora. Então, se você fica sempre passando por cima de si em coisas que não deveria passar, a tua ansiedade aumenta. Ela aumenta para quê? Para te dizer, você precisa mudar, não está justo está acontecendo com você isso. Mas se você não quiser pensar nessas coisas e quer tomar um remédio para baixar a ansiedade, tá, vai baixar? Vai. Mas vai resolver? Não vai resolver. Minha ansiedade está saindo do controle. Bom, será que está saindo do controle? Ou será que já está no máximo? Faça a paz com a sua ansiedade. Diga para ela, você quer ficar aqui perturbando? Tudo bem, mas eu vou seguir com a minha vida. Até que você consiga ir baixando as causas, entendendo e baixando as causas da ansiedade. Resumindo, para a gente fechar. Angústia 10, 22. A angústia ou a ansiedade pode ser sinal de que existe o quê? Conflito dentro de você. Conflito entre você e pessoas com quem você convive. Na família nuclear, onde você vive, na família de origem, no trabalho, na igreja, na vizinhança. Tem algum conflito, alguma coisa que está talvez não bem resolvida. Segundo, identifique qual é o pior conflito que produz aquela ansiedade ou aquela tristeza. Será que é a sua forma de pensar? Será que é a forma de pensar? Se você tem tendência, então, como eu falei, de pensar de maneira muito trágica, não vai dar certo, não vou conseguir, vai ter bala perdida, o motorista vai dormir, não vai ter vaga para estacionar, se você sempre está pensando predominantemente de forma negativa, então seu tratamento número 1 é começar a trabalhar para mudar essa forma de pensar. Se você é adventista do sétimo dia, pega um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo chamado Hábitos de Pensamento. Mente e Caráter, volume 2, tem um capítulo chamado Hábitos de Pensamento. Sabe o que essa autora fala ali? Altamente científica, ela fala em TCC ali, Terapia Cognitivo-Comportamental. Algumas frases ali eu decorei, ela fala assim, os pensamentos têm que ser educados. Olha que interessante, os pensamentos têm que ser educados. Não é natural ter pensamentos saudáveis, temos que lutar por eles. Olha que interessante. Eu nunca aprendi isso, doutor César não sabia, eu achava que o Rivotril resolvia tudo. Não resolve, você tem que aprender a educar seus pensamentos, porque os pensamentos mal educados, no sentido de distorcidos, de trágicos, catastróficos, é que produzem o sentimento de ansiedade, que estoura numa crise. Então, se a gente for de trás para frente, onde começa a crise? Começa no pensamento que você cultivou de forma ruim, negativa. Não consegue identificar nada de sofrimento na sua vida, de conflito. Não, mas não sei, eu não estou tão mal assim em casa, eu estou mais ou menos bem com meus filhos, no trabalho tem uns probleminhas lá, mas não sei bem porque eu estou assim. Então talvez exista a necessidade de uma ajuda profissional para investigar junto com você, se você estiver realmente sentindo que está travando. O que você pode fazer para mudar a situação? Então você toma atitude. Tem gente que passa 10 anos sem falar com o irmão, por causa de ressentimento. Então, queridos, o perdão é terapêutico, você tem que resolver isso. Tem pessoas que, enquanto não entrarem num campo de perdão, não vão ficar bons, usando qualquer medicação, melhor do mundo, top. Perdão. E também um outro tipo de perdão que ajuda a curar nosso interior é o perdão por nós mesmos. Você se perdoar pelas besteiras que você fez e que você decide então não fazer mais. O auto-perdão. Porque Deus perdoa e esquece. Tem uma palestra que eu faço só sobre perdão. Quem perdoa lembra ou esquece?
Quem perdoa, lembra ou esquece? Primeiro lembra, porque você tem que elaborar a situação do perdão. Por que eu vou pedir perdão para alguém? Se o perdão for verdadeiro, você tem que trabalhar em cima dele. Eu machuquei alguém? Machuquei. Como é que eu posso fazer a reparação? Tome iniciativa de fazer reparação se foi você que machucou. Você só não vai fazer reparação se for fazer, piora tudo. Aí você tem que segurar a onda. Ou se alguém te machucou, você pode perdoar essa pessoa. Muitas vezes o perdão só é possível pelo milagre da graça de Deus. Porque alguns machucados na nossa vida foram tão doloridos que só Deus, né, para tirar de você o ressentimento. Mas então o perdão, ele vai trazer cura. Cura, vai te libertar dos medicamentos também. Tome atitude. Faça tudo o que depender de você e pare de adiar tudo o que pode. Pare de adiar o que pode e precisa fazer agora. A gente sempre empurra para segunda-feira, né? Segunda começa a caminhar, segunda começa a dieta, segunda, ou então ano novo, né? Ano novo eu começo. Não, a hora de começar aquilo que é bom para a sua saúde é agora, é hoje, domingo. Quando sair daqui e ir embora para casa, ou já aqui dentro mesmo, aqui dentro já você pode começar já a trabalhar com a sua cabeça para ir, pela graça de Deus, mudando alguma coisa. Decidindo sair daqui e pedir perdão para alguém. Se for questão do perdão, só um detalhe, se você vai pedir perdão a alguém, você machucou alguém, e você toma essa decisão, finalmente, de fazer a reparação do que depende de você, essa pessoa a quem você machucou pode ter três posições, três posturas. Você vai e fala com a pessoa do jeito que conseguir falar, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, presencialmente, melhor presencialmente, mas se não der, do jeito que der. E aí você, olha, me desculpe, aconteceu aquilo naquela ocasião, lembra que eu te machuquei, eu te feri, ou eu te roubei, ou eu te traí, será o que for? Eu queria que você me perdoasse. Aí essa pessoa ela pode chegar para você e falar o quê? Puxa, nem lembrava mais disso, vem cá, me dá um abraço, está tudo certo, nossa, você levou a sério isso e tal. Essa é a opção número 1. Opção número 2, você pediu perdão e tal, e ela fala assim, eu estava esperando esse tempo todo você chegar para mim para falar isso. Uma terceira opção que pode acontecer, me desculpe, perdoe, eu fiz aquilo. Ela pode falar assim, não quero falar com você, não quero saber de você, sai daqui. Não é? Aí não é mais com você, aí já é com aquela pessoa. Mas você fez a sua parte. Se algo não depender de você, comece a pensar que eu preciso aceitar a situação. Você não causou, você não pode controlar, você não pode curar aquela pessoa que está com comportamento que está ruim. Mas não depende de você. Não fique brigando com você, com pessoas, com a vida, com Deus, e procure aceitar que tem uma perda. Às vezes a perda é difícil. Outro dia eu estava meditando e pensando, Jesus falou assim, aquele que quer seguir a mim precisa perder a sua vida. Você já parou para pensar o que significa isso? Ele fala sobre morrer para o eu, né, entregar o eu, mas ele também fala isso, perder a sua vida. É muito difícil, queridos. Porque você pensa, cara, mas isso aqui é o sonho da minha vida. Só que às vezes esse sonho não vai dar para realizar aqui. Isso tem muito a ver com vida conjugal, viu, gente? Volte-se para outras coisas em sua vida. Você ainda está vivo, lúcido, lúcida. Assim você pode fazer alguma coisa boa para você. Evite se concentrar na dor. Não fique focada na dor. Não fique focado na tristeza. Olhe para fora da tristeza. Olhe para cima. Olhe para as montanhas. A gente vê alguns adesivos em automóvel. Olhai bem as montanhas. Olhe para fora de você. Olhe para Jesus. Comece a pensar no que dá para fazer. A saída começa ao se pensar sobre o assunto e o quê? Suportar aquela angústia. Faz parte de lidar com a angústia, você suportar alguma angústia. A gente está caminhando para o mundo que quer o pensamento. O que é o pensamento pós-moderno? Que é a filosofia que manda hoje nesse planeta, nas mídias, nas grandes redes de televisão que vomitam um monte de besteira, especialmente nas novelas. Não, você tem direito de ser feliz. Se o que você faz te faz feliz, está tudo certo. Não importa o que você faça, mas se você se sente feliz,
Cara, isso é um troço diabólico, esse pensamento. Não é isso. A gente não se torna mais feliz quando a gente faz tudo o que a gente quer. Porque faz parte da vida lidar com a frustração, lidar com a perda, lidar com a limitação que todos nós temos para alguma coisa. Então, é suportar a dor. A dor não é você. Você sente, mas tem outras coisas que funcionam bem na sua vida. O sentimento da dor não tem que possuir a sua mente. Ela é algo na sua mente, mas não é o todo. O resto, a capacidade de pensar, de tomar decisão, de mudar, para mudar o necessário, fazer a escolha, permanece intacto. É essa parte intacta que deve ser usada agora para você cuidar de você. Você está com uma angústia um certo dia, mas você tem que fazer o serviço de casa, tem que varrer a casa, preparar comida, botar roupa na máquina, botar no varal, tal, mas você está uma coisa à vontade de deitar. O que você faz? Ora a Deus, pede forças a Deus e começa a fazer devagarzinho as coisas. Comece devagarzinho. Não pega uma agenda pesada para você. Eu tenho que fazer tudo isso até 8h30 da noite. Não, pega leve. Reduza um pouco dessa exigência, mas comece a fazer. Bota a emoção aqui de lado e comece a fazer. Não preste atenção na emoção, comece a fazer. Vai descascar a batata, descascar o alho, fazer o refogadinho. Aquela coisa ainda está ruim ali dentro, mas você está conseguindo fazer. No final do dia, quando você deitar, aquela angústia não passou. Não passou. Porque você também não usou o remédio. Você está enfrentando essa angústia. Em algum momento a gente precisa enfrentar essa angústia. A resolução tem que ver com enfrentar a angústia. E não qualquer tipo de angústia já quer usar uma substância. Aí no final do dia foi um dia difícil, um dia ruim, não foi um dia bom realmente, embora você orou, você acredita em Deus, você é um bom cristão, uma boa cristã, mas estava aquela angústia chata. Mas mesmo assim, você quando deitar à noite para dormir, você fala, oh meu Deus, muito obrigado, eu estava mal hoje, não foi um dia legal, mas eu consegui fazer o almoço, consegui botar roupa para lavar, consegui levar as crianças na escola, e obrigado por isso. Entendeu? Isso vai te fortalecendo, porque se qualquer coisinha você bota a medicação, você está empurrando com a barriga enfrentar essa angústia. É chato enfrentar? Claro que é chato. Ninguém pode tirar a sua angústia, ninguém pode lidar com a sua angústia em seu lugar, nem remédios, nem profissionais de saúde, nem quem ama você, é você mesmo. Não vem dor maior do que a nossa capacidade de lidar com ela, e Deus faz você resistente à sua dor. Deus falou isso, né? Embora a gente às vezes sinta alguma dor que é muito desagradável mesmo, e parece que não vamos conseguir lidar com ela, mas Deus vai te ajudar. Você já expressou a sua dor, já chorou o suficiente, você já falou com pessoas éticas e confiáveis sobre a sua dor, que conseguiu te ouvir. Se você não falou ainda, então você fala com alguém. Procure seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, alguém confiável, alguém perto, alguém que você tem um bom vínculo e que seja pessoa ética, que não vai manipular você, não vai abusar de você, não vai, enfim, não vai falar com um colega de trabalho, especialmente do sexo oposto. Não faça isso. Não abra seu coração para pessoa do sexo oposto, especialmente de trabalho, porque esse é um terreno fácil de você cair na armadilha de infidelidade. Então você abre para alguém que você confia. Não tem que logo procurar um profissional. Abre com Deus primeiro, depois com alguém. Mas se você já fez isso, não, até que aquele meu amigo, minha amiga, meu irmão, enfim, meu tio me escutou e foi tão legal, me deu os conselhos legais, me apoiou, eu senti melhor depois que falei com aquela pessoa, que é uma pessoa ética, de Deus. Então tá bom. Então agora é hora de você começar a parar de chorar. Então depende de onde você está, porque tem pessoas que também ficam chorando o tempo todo. Se você nunca chora, então tem que chorar. Mas se você chora o tempo todo, tem que parar de chorar, queridos. Porque já chorou o suficiente. Tá? Agora é hora de cuidar de você com aceitação, com humildade, com esperança de melhores dias, pelo menos dentro de você. Não vai colocar na rede social que você está chorando, né? Tem gente que se expõe demais em rede social. Aquele que aprendeu a lidar com a sua angústia, aprendeu o quê? O mais importante. Bom, Pedro, o que fala ali? 1 Pedro 5, 6 e 7. Vamos terminar com os dois textos. 1 Pedro 5, 6 e 7. Deixa os dois textos para a nossa meditação
que a palavra de Deus é a fonte da nossa força, da nossa luz, da nossa cura. 1 Pedro 5, 6 e 7. Deus fala para mim e para você assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele o quê? Toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. E o Salmo 91:15 é interessante. Esse salmo é uma terapia, queridos. São 5 passos que tem aqui nessa terapia. Salmo 91:15, que diz assim: ele, Deus está falando para você e para mim, ela me invocará. Você procura Deus, número 1. Segundo, Deus diz: eu lhe responderei. Terceiro, Deus diz: estarei com você na angústia. Quarto, eu vou te livrar. E quinto, lá quando Jesus voltar, eu vou te glorificar. Interessante, né? Você vê como que a Bíblia é realista? A Bíblia não está dizendo como algumas igrejas fazem por aí: venha para cá, pare com o sofrimento. Ei, peraí, a Bíblia não fala que eu parar com o sofrimento. Algumas vezes vai te dar força para se lidar com o sofrimento, que não tem como parar nessa vida aqui. Mas você consegue ter força. Jesus viveu com muito sofrimento o tempo todo em cima dele. Parou o sofrimento sobre ele, que era o líder da igreja cristã? Não, bombardeia o tempo todo, 24 horas por dia. Então Deus fala aqui: me invoca, me procura, eu respondo para você, eu vou estar com você para te fortalecer naquela angústia que não dá para ir embora. Nesse momento, eu vou te livrar e depois vou te glorificar. Coisa linda, né? Cara, acredita nisso que Deus está falando aqui. Eu queria terminar com um texto interessante. Colossenses 1, 16 e 17 diz: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é ante todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Será que tem ciência nessa expressão aí? Quando diz ali, todas as coisas subsistem por ele. O que é subsistir por Jesus? É que funciona, estabelece, segura, mantém vivo. Sabe o que a ciência fala sobre esse texto? Você já ouviu falar nessa proteína chamada laminin? Laminin é uma família de proteínas que compõe a estrutura básica de nosso corpo. Mantém unidas as estruturas de nossos tecidos e células. Lembra o que está ali em Colossenses 1, 17? Ele é ante todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Esse templo aqui foi feito com fundação, né? Tem uma fundação, tem colunas que seguram a estrutura desse templo. E quando em Filipenses, ali, quando Colossenses fala em Jesus, as coisas subsistem por ele e por Jesus. Vocês querem saber como é que é essa proteína laminin no nosso corpo? Olha só, o desenho dessa proteína, não é de arrepiar? Ah, mas esse... Aí o incrédulo vai falar: não, mas esse aqui, o cientista era cristão, ele puxou sardinha para a brasa dele, por isso que botou essa cruz aí. Mas eu queria ver uma fotografia eletrônica ali para ver se realmente acontece isso. Vamos ver então? Está ali. Laminin. Que coisa, né? Então, vamos ver agora no mundo macro. Essa é uma galáxia distante 31 milhões de anos-luz do planeta Terra, da nossa galáxia. Tem 300 bilhões de estrelas. Chama-se Whirlpool Galaxy. Ela parece uma espiral. Sabe quando essa água vai saindo na pia, assim, que faz aquela espiral, né? E aí tiraram uma foto do núcleo, do centro dessa galáxia. Sabe qual é a imagem que o telescópio, não sei se foi o Hubble, qual foi, encontrou no centro dessa galáxia? É lindo? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Obrigado, queridos.